TV, principalmente no jornalismo, onde há 3 anos estamos nesse programa Itaenga Notícias, na parte do meio-dia. Comandamos também a primeira audição, que é de 7 às 8 horas da manhã. Mas estou aqui com o Max, né? Ele que é o gerente do Banco do Brasil aqui de Lagoa de Itaenga, e ele veio aqui repassar úteis informações. Mas, Max, como é que está a sua vida? Como é que está ali o andamento da agência do Banco do Brasil? Tem recebido muitas reclamações? Como é que está sendo, ali os depósitos do Banco do Brasil? Porque eu vou até aproveitar a ocasião que, de vez em quando, eu vou ali no banco e, principalmente, Max, no final de semana a gente vê que o dinheiro não se encontra presente. O banco já buscou alguma solução para, inclusive, poder amenizar um pouco essa situação, porque é a reclamação que Max não veio aqui responder muito sobre reclamação, mas a gente aproveita tudo que é para expor a realidade que a população, a gente ouve o reclamar do povo, e quando se tem a ocasião da gente expor para os nossos convidados que são da área, a gente leva em questão. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Júlio. É um prazer estar aqui contigo. É um prazer para falar com todos os teus ouvintes e a população itaenguense. Quanto a essa questão de numerário, né? Deixar numerário disposto nas máquinas, né? Ter diversos valores aí à disposição da população durante o período que o banco não está aberto. Nós temos optado por uma questão de segurança em reduzir o quantitativo de numerário disponível na agência, né? E isso tem favorecido uma coisa, né? A nossa agência é a única cidade desse porte que ainda não foi explodida. E a política que os bancos têm adotado, na sua grande maioria, para agências dessa cidade, é que, se explodido, né, as agências já não abrem mais com dinheiro em hipótese alguma. Então, a gente tem trabalhado da seguinte forma: é melhor, durante a semana, a gente ter recursos para atender a população, né, dentro de uma programação um pouquinho mais apertada, mas atendendo todo mundo, né? Durante a semana, todo mundo que chega para a gente, tanto para fazer saque, quanto para depositar, quanto para receber cheque, recebe. Não há nenhuma negativa nessa condição, até porque a gente programa que quem vai sacar um pouquinho mais tarde, quem venha depositar um pouquinho mais cedo, e a gente consegue atender a toda a população. A questão aí, né, Max, inclusive ter a consciência do próprio cidadão de Lagoa de Itaenga. Então, como já falou Max aí, isso é praticamente uma política de estratégia para evitar danos maiores ao patrimônio público aqui em Lagoa de Itaenga. Isso, graças a Deus, eu já vou completar 2 anos que estou aqui. Isso, graças a Deus, tem mantido a nossa agência sem explosão, sem acontecimento de assalto, porque realmente a gente anda, né, a gente trabalha com um baixíssimo numerário, muito pouco numerário. Infelizmente, né, toda ação, né, você consegue resolver alguns problemas e outros, infelizmente, você não resolve. Supondo, né, quando a gente opta por ter menos dinheiro, a gente resolve o problema do assalto, resolve o problema da explosão, mas, infelizmente, algumas vezes a gente fica sem dinheiro no final de semana, né? Isso não é uma constante todo final de semana. Alguns finais de semana, tipicamente, a gente fica sem dinheiro. Estamos hoje conversando com o Max, que é gerente do Banco do Brasil, mas ele veio falar também sobre empréstimos, né, que o Banco do Brasil vem ofertar para o público de Lagoa de Itaenga. Como é essa política de empréstimos do Banco do Brasil, Max? Veja só. Atinge principalmente a quem? Quais são os públicos? Nós temos empréstimos direcionados para todos os públicos. A gente sempre fala, tudo que é lícito e possível e economicamente viável pode ser financiado pelo banco. Então, tudo que é lícito, né, tudo que não infringe a lei, tudo que é possível, né, tem viabilidade prática, né, e que vai gerar receita financeira, pode ser financiado pelo Banco do Brasil. Claro que cada financiamento tem algumas regras documentais, regras de cadastro,
né, algumas situações em que o cliente, pessoalmente, tem que ir lá na agência para a gente verificar caso a caso, né? E, basicamente, tudo começa na feitura de um cadastro e no estabelecimento do limite de crédito. E, a partir daí, a gente pode conversar como a gente pode atender esses clientes. Mas, Júlio, a gente tem um interesse, né, grande de divulgar para as pessoas, principalmente para as pessoas aqui da região, né, que o crédito consignado do INSS ele continua ativo, né, e a gente tem as menores taxas de juro para o aposentado que deseja fazer financiamento consignado no Banco do Brasil. Então, os valores, né, são, né, proporcionais ao salário que recebe, ou seja, aquele que recebe um salário mínimo pode ter até no máximo R$10.000 de empréstimo, né, pagando até R$ 276,63 por mês. Então, assim, né, para o aposentado, para aquele aposentado hoje, né, que muitas vezes está necessitando de alguma coisa até para a sua comodidade dentro de casa, né, muitas vezes precisa de uma cama mais específica, né, para estar na sua casa, né, precisa fazer pequenas reformas para adequar a sua casa à sua necessidade, por ele ser mais, né, um pouquinho mais idoso, ter algumas necessidades especiais, né, precisa comprar algum eletrodoméstico um pouquinho mais caro, né, para essas pessoas a gente tem, para o aposentado do INSS, a gente tem um crédito consignado com a menor taxa do mercado, tá certo? O próprio Banco do Brasil tem facilitado a vida dessas pessoas que vão buscar o crédito consignado, que você falou aí do público aposentado. Porque muitas vezes nós vemos tantas ofertas entre muitos bancos, mas quando vai ver a burocracia é muito grande, é uma dificuldade, tem que provar isso, tem que trazer aquele documento, e aquilo é uma dificuldade imensa. Como tem sido essa política de empréstimo consignado do próprio Banco do Brasil ao seu cliente aposentado? É rápido e fácil, né? O aposentado simplesmente só precisa levar o documento de identidade, né, e o CPF, né, o comprovante que ele recebe do INSS. Outra coisa, ele não precisa só ser aposentado, né, receber o salário da aposentadoria dele com o Banco do Brasil. Ele pode receber o salário da aposentadoria dele em qualquer banco e fazer o empréstimo com o Banco do Brasil, tá certo? E é rápido, você chega na agência, é atendido, atendimento é até prioritário, porque na maioria são pessoas idosas, tem atendimento prioritário, né? E em até 5 dias, o INSS libera o crédito para a gente liberar o dinheiro para o aposentado. E como tem sido a aceitação do público, do seu ponto de vista? Boa, a aceitação é boa, né? A gente sempre, a gente tem aumentado muito, inclusive, né, o contingente de aposentados que nos procura, né? E a gente quer dizer mais alguma coisa. Muitas vezes tem algumas coisas que os aposentados não sabem e a gente quer aproveitar esse momento aqui e dizer. Muitas vezes o aposentado tomou o empréstimo, né, era para pagar em 72 vezes, ele já pagou 50 vezes e ele não sabe que ele já pode voltar e tomar o empréstimo de novo, né? E aí fazer um novo crédito, né, continuando pagando as mesmas parcelas que pagava anteriormente, ou um pouco menos, né? Muitas vezes ele tomou 10 mil emprestado, já pagou 8 mil, só deve 2, mas não sabe que pode pedir o empréstimo novamente, e pode, né? Ele pode pedir normalmente os 10 mil novamente, liquidar os 2, que era do empréstimo anterior, e ficar com um só empréstimo de 10 mil novamente. Ô Max, outro dia eu estava conversando com algumas pessoas, até de outros municípios, e de repente elas estavam comentando, né, e uma dessas pessoas, tinha inclusive feito empréstimos, e já tinha feito alguns anos que estava a pagar, mas foi detectado aí por pessoas especialistas que esse banco ou esses bancos estavam cobrando juros exorbitantes, né, em relação a esses empréstimos, que até foi caracterizado como crime, né? Uhum. Isso não tem acontecido no Banco do Brasil. Não, a gente sempre fala, né? A gente sempre pede ao aposentado que vá ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem uma placa, o Banco do Brasil tem um nome, o Banco do Brasil tem uma história de 200 anos, né? E o Banco do Brasil não vai, né? O funcionário do Banco do Brasil que entra no Banco do Brasil, entra por concurso e passa 30, 35 anos no Banco do Brasil, fica até se aposentar.
ele não vai fazer coisa errada com o beneficiário do INSS. Então, que ele tenha a segurança de ir no Banco do Brasil, saber que está sendo atendido por uma empresa, né, que tem nome no mercado, né, e que tem capacidade de responder por todas as suas, né, por tudo aquilo que ela faz no mercado, né? O Banco do Brasil, ele se pauta pela ética, né? E além do mais, né, só para você imaginar, a taxa mínima para o aposentado, a taxa inicial para o aposentado é 1,76 ao mês. Você só pensando nisso, né, o único empréstimo que a gente teria taxas menores do que isso seria empréstimo ao crédito rural. Então, a taxa do crédito consignado, principalmente para o aposentado, é a menor taxa que a gente tem. Né? Então, o aposentado pode ir lá e pode ter a certeza que ele está tomando um empréstimo, né, com taxas baixas, muito mais baixas do que a maioria dos bancos do mercado, né? Está fazendo negócio com empresa séria, né? E que aquilo que ele acordou é aquilo que ele vai pagar. Sabemos que tem muitos momentos do ano que o próprio cliente que foi buscar empréstimo, ele teve que apertar um pouco as suas finanças, né, para ajudar um parente, um filho que o emprego deixou de existir, ele passou a ficar desempregado e, de repente, o próprio aposentado, o cliente que foi buscar ali o empréstimo no Banco do Brasil, ele disse, eu vou ter que falar com o gerente porque a situação está preta e eu não tenho como fazer o devido pagamento naquela exata data que foi estabelecida. Tem buscado vocês negociar da maneira mais correta com esse aposentado? Temos, a gente tem, né, para todas as tudo nessa vida é o diálogo, né, Marcos? Isso. Para todas as linhas de crédito a gente tem alguma renegociação, né? Para todas as linhas de crédito a gente tem alguma renegociação. Então, assim, né, quem em um determinado momento da vida teve alguma dificuldade financeira, né, a gente tem a condição da renegociação, né, e de atender esse cliente. Uma outra coisa que a maioria dos aposentados não sabem, Júlio, o aposentado pode fazer a antecipação do 13º dele. Olha que coisa boa. E aí ele pode antecipar. Ele pode antecipar. Que ainda em dezembro, o 13º. Isso. Mas já pode antecipar. Já pode antecipar. Ele não paga nada até o mês de dezembro e só quando for creditado o 13º dele é que vai ser debitado o valor do empréstimo. Essa novidade está sendo implantada agora, desde o ano passado que a gente tem, né, mas assim, não foi muito divulgada. A partir de então a gente está começando a divulgar mais fortemente. Quer dizer, o aposentado Mas serve só para o aposentado ou para outras pessoas também? Para o aposentado do INSS ou para aquelas empresas que têm contrato de empréstimo consignado com o 13º também. Está entendendo? No caso, a Prefeitura de Lagoa de Itaenga, né, a gente tem um contrato, né, que a gente faz o pagamento da folha de salário da Prefeitura de Lagoa de Itaenga. O empregado efetivo da Prefeitura de Lagoa de Itaenga quiser antecipar o 13º salário, pode antecipar e só vai pagar esse empréstimo no dia que a Prefeitura pagar o 13º salário. Olha aí, minha gente, que boa novidade, né? Então, se você que é funcionário da Prefeitura, que é aposentado pelo INSS, quiser já antecipar o seu 13º salário, já está aí, né, o Banco do Brasil dando uma opção para você poder resolver a sua questão. Olha, mandou aqui um cidadão, mandou aqui um áudio para ele que está ouvindo o programa, está interagindo e a gente coloca a participação popular. Se você quer tirar alguma dúvida com o nosso amigo Max, né, é só você mandar o seu WhatsApp pelo 989913971. Na verdade, o WhatsApp da Raíssa é o 979-167474. Aí tem aqui um cidadão, o nome dele é Caetano, e ele pergunta: Júlio, boa tarde, sou funcionário público efetivo, queria saber do gerente qual o meu limite total para fazer um empréstimo. Bom, sobre condições pessoais, Júlio, a gente só pode falar com o cliente, a gente não pode falar em público, porque se trata de sigilo bancário, né? Aí ele teria que ir ao banco, né? E aí a gente demonstraria a ele todas as condições que ele tem de crédito, né? De limite de crédito e taxas de juro, como ele poderia fazer isso.
Infelizmente, a gente não pode tratar, né, pessoalmente da condição de cada pessoa aqui por conta do sigilo bancário, né? Os dados bancários são guardados por sigilo bancário. Então, quando a gente fala de crédito aqui, a gente fala de crédito em geral, né? Fala das linhas de crédito, como ter acesso às linhas de crédito, mas a gente não pode tratar, né, do crédito de uma determinada pessoa em público por conta do sigilo bancário. Então, Caetano, você que é meu amigo também, um abraço para sua esposa Carminha, trate aí com o Max, que ele está todos os dias ali de segunda a sexta, a partir das 9 horas da manhã, atendendo você e atendendo o povo de Lagoa de Itaenga no geral, viu? Procure já, resolva a sua questão, Caetano. Um abraço para você, obrigado pela sua interatividade no programa. Temos aqui mais outra pessoa, pronto, foi aqui o próprio Caetano aqui, agradecendo, e ele disse que vai procurar mesmo, vai procurar, que ele quer já saber aí, acho que ele quer bem casar com um filho, né, ou ampliar a casa, mas a oportunidade é dada aí, viu, meu amigo Caetano? Tem aqui um ouvinte que interage também com áudio. Júlio Filho, aqui é o Nakano que está falando. Viu? O gerente do banco está certo. Tem que deixar o banco sem dinheiro mesmo de noite. Se os ladrões vierem assaltar o banco, vão perder tempo. Se eu fosse gerente, eu faria a mesma coisa. Deixaria o banco sem dinheiro. Valeu, Júlio. Um abraço, Nakano. Está aí no bairro da Saudade acompanhando o programa. Muito obrigado aí, Nakano. São 12 horas e 23 minutos. Agora, Max, falamos aqui da facilidade que há com o aposentado do INSS para renegociar dívidas. E aquelas pessoas que são caloteiras, como que o banco tem encarado essa situação? Porque temos também os caloteiros, que às vezes faz o empréstimo, passa 2, 3, 4 meses, não dá justificativa. Como que o banco tem lidado com essa situação? Na realidade, o banco quando empresta, né, acredita na pessoa, né, na idoneidade da pessoa, no caráter da pessoa, né, e se isso existe naquela pessoa, né, a gente vai achar as condições dela poder pagar. Porque muitas vezes, Júlio, a pessoa não paga, não é porque não quer. A pessoa muitas vezes não paga porque as condições, né, determinou que ela não pudesse pagar. Então, muitas vezes algumas pessoas passam 1 mês, 2, 3 sem pagar e posteriormente volta ao banco, né? Ficou desempregado, né? Fez uma plantação e a sua plantação não produziu, né, de acordo com a sua expectativa que ele pudesse honrar os seus compromissos, e posteriormente ele volta a ter condições. E quando ele volta a ter condições, normalmente essa pessoa que tem o caráter, né, que é uma pessoa de boa índole, ele volta para o banco. E aí essa pessoa, né, para essa pessoa a gente tem todo prazer, né, e todas as condições lá dele voltar a ficar inadimplente e voltar a ter crédito com o banco, né? A grande função do banco, né, é emprestar dinheiro, é fazer o dinheiro girar na cidade para a cidade crescer. Na realidade, quando a gente fala que a gente está ofertando crédito para um aposentado, é para o aposentado ir lá na loja de material de construção, e aí você pode fazer a propaganda da loja de material de construção que patrocina seu programa. Ele vai lá na loja de material de construção e compra telha, compra caibo, compra ripa, compra cimento, ele faz uma reforma na sua casa. Então, né, o banco emprestou o dinheiro para o aposentado, mas o dinheiro gerou fruto, gerou riqueza para dentro da própria cidade. Essa é a grande função do banco, né? Buscar desenvolver a cidade, buscar desenvolver, né, os nichos da cidade. Você imaginar, a gente aqui na agricultura, né, no mercado agro, a gente tem financiado diversas culturas, como a cultura do inhame, a cultura da cana-de-açúcar, a cultura de algumas hortaliças. Nós temos trabalhado com isso, quer dizer, na hora que a gente financia o produtor rural, né, não é só o produtor, o foco não é só o produtor rural, é o desenvolvimento da cidade, é trazer para a cidade, né, produtos mais baratos, produtos orgânicos, né, produtos que venham atender a população. Então, né, o banco é um fator de desenvolvimento e de crescimento da cidade, né? Por isso que nós estamos aqui, né, falando de crédito para a gente animar a economia. Quando a gente anima a economia da cidade, os atores econômicos da cidade também se animam e a cidade cresce, né? Essa é a nossa grande intenção.
Na sua gestão, desde que você assumiu o banco, tem acontecido esse detalhe do banco, por exemplo, perdoar uma dívida de algum devedor? Não houve, não há perdão, porque nós somos um banco público, né? Então, assim, se você pensar em perdão, teria que ser perdão por lei, ou seja, não vai perdoar alguém só aqui de Lagoa de Itaenga, né? Nem só aqui de Pernambuco, teria que ser via legislação nacional, porque o banco é público, os recursos são públicos, né? Nossos recursos são públicos, né? E aí, quando há algum perdão, esse perdão é feito de forma nacional, que não tem acontecido há muito tempo, né? Há muitas negociações, né? O banco sempre faz por onde manter o cliente adimplente. O banco tem interesse que o cliente recupere a sua capacidade de produzir e a sua capacidade de ficar adimplente, né? Sem o nome sujo, sem o nome no SPC e Serasa, né? Para que ele volte, né, a ser um agente econômico capaz de promover riqueza. Essa é a vontade do banco. Tem algumas pessoas interagindo também pelas redes sociais. É o caso de Marcelo. Ele pergunta: problemas com empréstimos consignados. Onde reclamar, na verdade? É no próprio banco? Veja só, a primeira solução sempre é procurar o banco, para a gente verificar, né, se o problema é nosso banco ou é da empresa consignante. Está entendendo? Mas é sempre bom nos procurar. Olha, tá vendo, Marcelo? Começa a procurar lá a gente, aí, que a gente informa. Então o Max já está respondendo pelo Banco do Brasil, que ele aqui não especificou também, né? Pode haver descontos de parcelas de empréstimos sobre o 13º salário de aposentado e pensionistas do INSS? Pode. Se ele antecipa o 13º salário, ele vai pagar o 13º salário, né, quando essas parcelas de 13º salário for paga pelo INSS. O banco adianta, num determinado mês, salvo engano, no mês de agosto e no mês de dezembro, é que são pagas as parcelas do 13º salário do INSS, e nesse mês é que o banco vai lá descontar as parcelas relativas àquilo que o banco adiantou. Mariela está no bairro da Saudade e pergunta: quais são as possibilidades, Max, de cancelamento do empréstimo em casos de fraudes? Nos procurar, tá certo? Nos procurar. A gente vai analisar caso a caso, né? A gente vai analisar caso a caso, né? Fraude é algo que a gente trata, né, analisando caso a caso, né? E assim, eu estou aqui há 2 anos, não tenho notícia de fraudes com empréstimos aqui na nossa agência. Na nossa agência aqui a gente não tem notícia de fraude de empréstimo na nossa agência. O Banco do Brasil vem cada vez mais se modernizando, né? Se digitalizando, tem aí adotado as mais diversas tecnologias. Como vocês têm orientado o próprio cliente sobre essas tecnologias, a modernidade do banco, para poder ainda mais facilitar o próprio cidadão de, inclusive, pegar empréstimos? Pois é. E só pode pegar empréstimo? Aí a gente tem aquela perguntinha: só pode pegar empréstimo somente pessoalmente? Tem aí, eu já vi tecnologias que já está fazendo até empréstimos, o cara mesmo de casa já faz o empréstimo através do próprio celular. Isso realmente, de fato, já existe já? Já existe, sim. No celular, lá no app do banco, que inclusive, Júlio, é o app mais utilizado no país. É o app que mais tem, né, movimentação na internet. É o app que as pessoas mais entram, né, na internet do país. Até é um aplicativo que até tem facilitado, porque você vê que outros bancos também já oferecem, mas o cara tem que tirar foto dos documentos. Olha que situação, que o cara pode até não confiar muito. Não. E o próprio aplicativo do Banco do Brasil, eu digo porque também eu sou um usuário, tenho uma conta bancária também, e a gente vê que há uma facilidade, né, no próprio aplicativo do Banco do Brasil. Olha, o app do Banco do Brasil, ele é fácil, ele é cômodo, né? A única coisa para você ter acesso ao app do Banco do Brasil é ir na agência do Banco do Brasil, do qual você tem acesso, e fazer sua senha de 8 dígitos, né? Para aqueles que já são clientes do Banco do Brasil. E o app também ele pode ser para aqueles que não são clientes do Banco do Brasil e querem abrir a conta fácil no Banco do Brasil. E lá abre a sua conta, né? E você abre com todos os passos, tem todos os passos indicando, é fácil, ágil, seguro,
né, e o cliente fica super satisfeito. O cliente que acessa o app do Banco do Brasil, que acessa o Banco do Brasil via celular, ele tem uma satisfação imensa. Só para você imaginar, Júlio, hoje o cliente que está em casa e quer ir para a agência do Banco do Brasil ser atendido, ele tira a senha de atendimento dele em casa, no próprio celular. E quando chega lá no banco, está na hora dele ser atendido. Ele vai acompanhando no próprio celular o momento dele ser atendido. Então, não precisa sequer mais de enfrentar a fila no banco, né? A fila está sendo algo que vai ser, né? Logo, logo, se Deus quiser, a fila vai ser algo que acabe, né? Porque a pessoa vai chegar em casa, né? Vai tirar sua senha e só vai para o banco na hora, efetivamente, de ser atendido. Olha aí que facilidade, né? Temos aqui mais algumas... Outra coisa, viu, Júlio? Lá faz empréstimos, né? Investimentos financeiros, consulta sobre o mercado econômico e financeiro, né? Consulta seu PASEP para os funcionários públicos, né? PASEP, né? Investimentos em poupança, né? É um aplicativo super fácil, né? E que você pode fazer, né, diversas operações financeiras e não financeiras. Exemplo, você pode comprar um consórcio do Banco do Brasil diretamente do seu celular. E poucas pessoas sabem que o Banco do Brasil vende consórcio. E o Banco do Brasil vende consórcio de carro, caminhão, motos, né? E você, só no seu celular, você com acesso ao sistema do banco, você pode comprar o consórcio do Banco do Brasil. Outra coisa, né? Títulos de capitalização, né? Seguro de veículo, tudo você pode lá no próprio app do Banco do Brasil fazer, né? Fazer esses procedimentos. Super fácil, seguro, né? E você, de casa, né? Assistindo sua televisão, tomando sua cervejinha, você pode fazer o que você deseja fazer no banco. Você, como gerente de banco, como você tem visto todas essas tecnologias? Com certeza, aqueles que ainda não conhecem, qual o conselho que você dá para essas pessoas? Deve, de fato, aderir sem culpa nenhuma, sem medo algum? Júlia, as tecnologias são seguras, né? Até porque quem coloca as tecnologias no mercado tem responsabilidade sobre ela, né? Ou seja, se houver falha da tecnologia, o banco é o responsável. É responsabilizado e tem que indenizar o próprio cliente. Isso, né? O banco é responsável, né? Outra, quem começa a usar a tecnologia não deixa mais, né? Aqui a gente ainda mora numa cidade do interior, onde fica fácil muitas vezes estacionar, onde é próximo ir para o banco. Mas nas cidades grandes, Júlio, para você sair de casa, estacionar um carro, né, e conseguir fazer o que quer numa loja ou num banco, você perde 2 horas. E isso você faz com 3 a 5 minutos no celular, né, que não precisa nem ter tanta tecnologia, né, e você faz de forma segura, rápida, bem calma, na sua própria casa, ouvindo o rádio aqui conosco, ou vendo o programa de TV que você gosta. Hoje a conversa é com o Max, gerente do Banco do Brasil. Tem aqui mais uma pessoa querendo interagir nessa conversa. Ela mandou aqui um zap para o nosso programa e vamos colocar a palavra. Boa tarde, Júlio. Meu nome é Maria Mendes. Eu quero tirar uma dúvida, assim, cabe do monte, se você fez um empréstimo, se a família é necessário levar uma cópia do atestado de óbito. Gostaria de saber sobre isso aí, né? Se é necessário levar no banco. Sim, né? Quem falece, né, após a morte, deve ser aberto o inventário, né? O inventário, né, é a soma dos bens mais direito, menos as obrigações. Então, né, faz parte do inventário da pessoa que faleceu também as dívidas que aquela pessoa tem, né? O inventário não é só os bens, né? Não só se divide os bens do falecido, mas também, né, divide-se os bens menos as obrigações que aquele falecido assumiu. Então, é necessário ir ao banco,
né, levar o atestado de óbito, né, e o herdeiro, né, que vai tomar conta do processo, né, após a morte, né, solicitar as informações necessárias para dar a condução jurídica perfeita ao caso. Max, o que não foi perguntado, se você quer aí acrescentar mais algo que você queira falar de informações, né, de esclarecimentos, o espaço aí todo é para você. Algo que eu não perguntei, pode acrescentar, né? Porque chegando aqui, se a pessoa tem uma bagagem de informações, pode depositar que o programa é da gente. Primeiro agradecer os ouvintes, né? Agradecer essa cidade que sempre nos recebe tão bem, né? A cidade de Lagoa de Itaenga é uma cidade de pessoas que nos recebe muito bem, a gente tem que agradecer muito, agradeço o tempo todo isso. Falar para os aposentados do INSS, né? Procurem o Banco do Brasil, né? Nós somos uma empresa que tem uma placa aqui há mais de 40 anos, a nossa empresa tem mais de 210 anos, e a gente está à disposição para lhes oferecer crédito de forma segura, de forma honesta e com a menor taxa do mercado. Pode nos procurar, né? E aqueles que são funcionários da prefeitura e desejarem fazer a antecipação do 13º salário, os funcionários efetivos da prefeitura, nós também estamos lá à disposição, vocês podem nos procurar. Ô, Max, antes de você finalizar, chegou aqui uma perguntinha, acho que deve ser bem de algum funcionário de alguma empresa ou até mesmo da prefeitura, que pergunta: que modalidades de benefícios que podem ter parcelas de empréstimos consignados na folha de pagamento e quais não podem? Vamos lá. O primeiro benefício do crédito consignado é a taxa de juros. É a menor taxa de juros do mercado que temos, são as taxas de juros de crédito consignado. Por quê? Porque o crédito consignado, ele é debitado da folha de pagamento e o empregador repassa o dinheiro para o banco. Então, né, ele tem algumas garantias típicas que o crédito não consignado não tem. Então, a primeira, né, e a mais interessante para o cliente, né, quando se fala de crédito, é falar que a taxa de juro é a taxa de juro mais baixa do mercado. Então, antes de tomar qualquer empréstimo, procure primeiro verificar a sua condição de tomar um empréstimo consignado, porque essa é a taxa de juros mais baixa do mercado. Só para concluir, que eu acho que a gente está no final, Júlio, né? Dizer às pessoas também, né, que o Banco do Brasil não é só crédito, né? O Banco do Brasil lá tem título de capitalização, o Banco do Brasil vende consórcio, o Banco do Brasil vende seguro de carro, né? O Banco do Brasil faz outros créditos, né, como crédito para você comprar um sistema solar, né, para fazer para ter a sua energia própria em casa, né? Então são muitas linhas de crédito disponíveis para a população, né? E aquilo que você precisar, né, e que você lembrar de crédito, lembre do Banco do Brasil e pode nos procurar que a gente está à disposição. Valeu, Max, né? Sempre que desejar, o espaço está aqui, porque o Banco do Brasil é uma agência prestadora de grande serviço ao povo de Lagoa de Itaenga. Um abraço para o nosso amigo Júnior, mande meu abraço para o amigo Cunha do banco também, e qualquer dia se eu passo por lá para tomar um cafezinho. Viu? Isso, sempre à disposição. Um abração. Daí, minha gente, ouvimos o gerente do Banco do Brasil de Lagoa de Itaenga, nosso amigo Max, né? Que falou, tirou sua dúvida sobre empréstimo consignado, voltado especialmente para o aposentado do INSS. Inclusive, ele falou de uma novidade importante que desde o ano passado está funcionando, que é o empréstimo. Antecipação do 13º, tanto para o aposentado do INSS, quanto para o funcionário da prefeitura. Quem quiser fazer o seu, corra já. Tá falando já, né, Max? Já perfeito. Pode fazer, né? Já pode antecipar o 10º, que é em dezembro. Aí o cara quer já comprar uma vaquinha. IPTU, pagar material escolar dos filhos, né? Aquelas dívidas que ficou de final de ano, porque excedeu um pouquinho, né, os gastos, né, do seu orçamento, está lá disponível. Pronto, vamos ao nosso bloco de apoios culturais. Depois voltamos com muito mais na sua Itaenga FM 1241.
Chegou a hora de morar no que é seu. Vendo e troco duas casas e diversos terrenos, medindo